Amém? E eu peço então que você abra sua Bíblia agora comigo, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Vamos encontrar aqui Abacuque. Ele fica aqui meio escondidinho aqui, achamos ele. Abacuque, capítulo 2. São nomes interessantes. A gente não imagina hoje colocando o nome de um filho de Abacuque, né? Vem cá, Abacuquinho. Ia ser meio complicado, né? Mas na época era um nome importante, né? Abacuque, encontramos? Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler e peço que você acompanhe comigo. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Somente até aqui. Vou ler o versículo 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E agora no capítulo 3, do versículo 16 ao 19, Abacuque termina o livro dele falando assim: ouvi isso, inclusive o que eu acabei de ler, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Somente até aqui. Vamos orar. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra e diante do Teu Espírito Santo. E cremos, ó Deus, que embora tudo que a gente veja nesse lugar sejam pessoas, sejam utensílios, tudo que a gente ouça sejam vozes humanas, a gente crê
que não é só isso que tem aqui, Senhor. A gente crê que o Senhor está aqui, através do Teu Espírito Santo. A gente crê que os anjos estão nesse lugar. A gente crê que destinos estão aqui diante de Ti, Senhor. Que projetos, que sonhos, que esperanças estão aqui diante de Ti. A gente crê também, Senhor, que sentenças estão diante de Ti, coisas que nós não sabemos, que estão sendo preparadas também, estão diante de Ti aqui nessa noite. E Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço é que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa, como aquele homem que foi mencionado aqui na palavra da sementeira, há 38 anos esperando por um milagre, e o que fazia o milagre estava diante dele, Senhor, e por um triz, aquele homem quase não conseguiu perceber a oportunidade que estava diante dele. Senhor, eu não quero perder essa oportunidade, não quero que a tua igreja perca essa oportunidade. Eu creio que hoje, Senhor, pode e será uma noite de milagres, como o Senhor já vem preparando desde o início do culto. Uma noite de respostas, uma noite de transformação, uma noite de mudança, Senhor, uma noite de chamar à existência o que ainda não existe, como se existisse. Eu peço, Senhor, que o teu mover, que o teu poder, Senhor, faça e realize tudo isso, porque tudo isso é possível por tua causa. E nós cremos que assim será em teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu creio exatamente assim como eu acabei de orar, que nós hoje estamos diante de uma grande oportunidade. Não só porque é hoje, mas todas as vezes que nós estamos reunidos na presença de Deus, naquele dia, naquele momento, Deus pode fazer muito mais do que o que a gente imagina, muito mais do que a gente espera. Eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse isso para ela hoje. Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje. Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje. E eu confesso que, diante de tudo que a gente tem assistido nos noticiários, ao longo desses últimos meses, tudo isso que nós temos vivido no nosso país, eu confesso não me lembrar de um tempo na nossa sociedade em que a gente esteja assistindo diariamente tantos escândalos. Escândalos econômicos que todos os dias vêm à tona. Todos os dias nós temos sido confrontados com notícias sobre novas denúncias e sobre novos processos judiciais envolvendo empresas brasileiras e o governo brasileiro. Escândalos de corrupção, de abuso de poder, de apropriação indevida. Enfim, parece que nunca aquela antiga e famosa música do Cazuza foi tão atual, em que ele dizia: transformaram o Brasil num bordel, porque assim se ganha mais dinheiro. Parece que nunca, né, uma música escrita há tanto tempo foi tão atual. Parece que o saco não tem fundo. E a cada dia ele vai ficando mais profundo. E o resultado disso, de tantos escândalos, de tanta apropriação indevida, de tanta corrupção: inflação alta, aumento generalizado, recessão. E hoje à tarde, em casa, eu assistia a uma entrevista num programa dominical que eu nem costumo assistir, mas passando, né, zapeando pela TV, parei naquele programa por causa da entrevista. A entrevista era com aquela Miss que arrancou a coroa da vencedora. Eu nem lembro o nome dela, não prestei atenção ao nome dela, mas eu prestei atenção na entrevista que foi feita com ela. E aquela jovem, acho que ela ficou em segundo lugar, né? E aquela jovem que ficou em segundo lugar foi lá e quando a menina foi coroada, ela arrancou a coroa da cabeça da menina. E ela estava hoje se defendendo nesse programa de TV, dizendo que a atitude dela tinha sido uma atitude de protesto. Ela afirma que o concurso estava vendido e que as cartas estavam marcadas, e então, para protestar,
Contra isso, ela arrancou impetuosamente a coroa da vencedora. Tanto que ela fala no vídeo, ela arranca e diz, você não merece. É isso que ela fala. Presta atenção, se passar a imagem novamente. Miss Amazonas, né? Ela arranca a coroa e diz, você não merece. E aí a entrevista estava fazendo o papel, né? O programa estava fazendo seu papel, ouvindo a opinião de pessoas que são a favor e pessoas que são contra a atitude dela. Não vem ao caso, mas o que me chamou a atenção foi, meu Deus, até o concurso Miss Amazonas tem corrupção. Foi isso que chamou minha atenção. Até um concurso de Miss lá no estado do Amazonas é carta marcada. E aí, o que mais me chamou a atenção foi a fala daquela moça ao considerar inadmissível, e eu concordo com ela, que por interesses próprios a direção do concurso tivesse fraudado o resultado, roubando daquelas jovens os seus sonhos. Foi isso que mais me chamou a atenção quando ela falou isso. Ela disse, puxa, a gente sonha muito para chegar aqui. Porque é um sonho desde pequenininha, né? Sonhando ser Miss, trabalhando para ser Miss, dieta, aparelho ortodôntico para consertar os dentes. Não é o que essas meninas fazem? É um dinheiro enorme que se é gasto pela família, né, para fazer toda aquela produção de anos, né? E aquele sonho da menina um dia colocar uma coroa, uma faixa, de repente, não sei se é verdade ou não, mas hipoteticamente, ela tendo razão, aquilo ser tirado de você, a chance de você concorrer justamente porque alguém fraudou o resultado, ou alguém beneficiou mais uma outra candidata, influenciando a opinião dos jurados. Aí eu pensei, meu Deus, até os sonhos estão sendo roubados pela corrupção. E aí eu falei, Deus, no meu coração, onde a gente vai parar? E aí dá uma sensação tão ruim dentro da gente, né? Dá um desânimo, dá um cansaço, dá uma sensação de nojo. E aí eu fui buscar refúgio na palavra de Deus. E aí encontro esse profeta. E não querendo de jeito nenhum me comparar a ele, mas encontro esse homem de uma certa maneira se sentindo do mesmo jeito. Desanimado, decepcionado, frustrado com os caminhos que a nação dele tinha tomado. Frustrado com a realidade que ele enxergava no seu dia a dia. E ele fala isso para Deus, nas queixas dele, diz, Senhor, até quando? Até quando essas coisas continuarão a acontecer? No caso dele, eles estavam sendo oprimidos por povos estrangeiros. E ele dizia, Senhor, até quando eu assistirei a isso tudo que está acontecendo? Opressão que vem sobre o meu povo. E a gente se sente da mesma maneira. Até quando a gente vai assistir a opressão sobre o povo brasileiro? Estava também lendo essa semana na internet a carta que um amigo americano mandou, se não me engano, para o Joelmir Betting, que é um jornalista brasileiro, dizendo para ele, olha, vocês na verdade são o povo mais rico do mundo. Porque se a gente comparar o que o brasileiro paga de imposto com o que um americano paga de imposto, então nós seríamos muito mais ricos do que os americanos. A gasolina americana se mantém no valor estável, o preço do litro, há acho que vários anos. Quanto você está pagando pela sua gasolina hoje? Eu paguei R$ 3,44, não é isso? Aí a gente fala, Senhor, até quando? Abacuque estava passando por um problema parecido com o nosso, guardadas as devidas proporções. E sendo um profeta que confiava no Senhor, ele assistia impotente
A ruína do seu próprio povo, ruína essa imposta pela ganância de homens que, como o Senhor mesmo diz no capítulo 2, amontoam bens roubados e enriquecem mediante extorsão. Cometem violência contra terras, cidades e seus habitantes. Obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Bem parecido com o que acontece com a gente. Abacuque inicia o seu livro como um profeta desanimado e queixoso, buscando uma resposta de Deus. E Deus respondeu a Abacuque, e Deus me respondeu, e eu creio que Deus nos responde nessa noite. Eu fui buscar refúgio na palavra do Senhor, porque é difícil hoje, diante de tudo que a gente assiste, a gente encontrar consolo em alguma coisa além da palavra de Deus. E aí Deus começou a falar no meu coração através dessa resposta que ele está dando para o profeta no capítulo 2. Por isso eu li um pedaço tão grande. Porque é importante a gente ver como Deus está respondendo à queixa de um homem que está decepcionado com a situação em que o país dele se encontra. Assim como nós hoje, decepcionados, não é? Com a situação em que o nosso país se encontra, decepcionados em ver a nossa maior empresa depenada. Depenada, dá vergonha. Orgulho nacional a Petrobras. Vê hoje a Petrobras envergonhada mundialmente. Por quê? Dilapidada. Que nem uma... comparando, né? Parece aquela galinha que arrancaram todas as penas dela. Depenada, literalmente. Para quê? Para esses homens, homens e mulheres, quando eu falo homens, é a raça humana, homens e mulheres, para eles colocarem o ninho deles no alto e acharem que eles estão livres do mal. Agora eu estou aqui, ó, na minha mansão, nada me atingirá. Vamos ver a resposta do Senhor. Vamos ver o que responde Deus para esses homens. Vamos ver o que responde Deus para esses governantes inescrupulosos, gananciosos. Vamos ver o que responde o Senhor. Primeiro, a resposta que Deus dá ao profeta e a nós nessa noite está descrita no capítulo 2, e eu quero ressaltar algumas partes dessa resposta. A primeira parte da resposta de Deus é para a gente. E bate num lugar nosso muito especial, pelo menos bate num lugar meu muito especial. No capítulo 2, nos versículos 2 e 3, o Senhor inicia a resposta dele falando assim: então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Espere. Espere. A primeira parte da resposta de Deus para nós é esperem. Povo brasileiro, esperem. A gente não gosta disso, né? De esperar. A espera talvez seja uma das circunstâncias da vida com Deus mais criticada pelas pessoas. Em geral, nós não gostamos de esperar. E por razões que vão muito além do que eu possa explicar, esperar é um aprendizado indispensável no reino de Deus. Se nós não aprendermos a esperar, nós não poderemos usufruir das promessas de Deus. Porque esperar é um dom de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu vou pedir para você ir comigo, que eu gostaria que você marcasse esse texto, inclusive para você ler em casa depois, que fala do fruto do Espírito, que fala dos dons do Espírito. Vou pedir para alguém ler, para eu não desmarcar. Gálatas capítulo 5, 22, alguém com a voz bem potente aí, leia para a gente, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Aleluia, obrigada, Clóvis. Mas o fruto do Espírito é, um deles, longanimidade, paciência, aprender a esperar pacientemente. E Deus falou no meu coração assim, a paciência abre a porta da excelência. Apressado come cru, não é o que diz o ditado popular? A paciência abre a porta da excelência. Deus falou assim, Abacuque, escreve, eu estou enviando uma palavra contra aqueles que têm oprimido o povo de vocês. E a palavra é essa, o que eles estão fazendo contra vocês, farão pior contra eles. Mas escreve-se em tábuas, porque há um tempo próprio para que essa promessa se cumpra, e ainda não é agora. E aí Abacuque escreveu, para que todo aquele que passasse, pudesse ler aquilo que Deus havia prometido. E de fato, Deus o cumpriu. E eu creio que a mesma coisa acontecerá com a nossa nação. Eu creio que hoje, aqueles que têm feito o povo sofrer, os partidos políticos, os governantes, os nobres e excelentíssimos representantes do nosso governo, que têm usado o voto de confiança que nós demos a eles para cuidarem de nós, em seu próprio benefício, um dia acontecerá com eles pior do que o que eles têm feito com a gente. Um dia eles procurarão e não terão ninguém que os ajude. Não terão nenhum amigo que os socorra. Porque o voto de confiança que nós entregamos a eles, eles têm usado como papel higiênico. E um dia eles vão procurar por ajuda. E eles também não encontrarão. Espera, povo de Deus, nação brasileira, e na sua vida pessoal, espera pelo cumprimento da promessa que Deus te fez. Ainda, olha o que diz o texto, que ela demore, espere-a, porque ela certamente virá. Você pode repetir isso comigo? A promessa de Deus certamente virá. Vamos falar isso juntos? A promessa de Deus certamente virá. Vamos falar de novo? A promessa de Deus certamente virá. A segunda coisa que Deus colocou no meu coração sobre a resposta dele está no capítulo 2, versículos 7 a 8 e o versículo 11, quando diz assim: não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora, ele está falando isso para o povo que oprimia Israel. Agora, você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Aí o versículo 11 diz assim: pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Gente, quando eu li esse texto, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei da Polícia Federal entrando numa empresa, e isso foi noticiado essa semana, e no escritório dessa empresa, estava na parede do escritório havia um fundo falso. E naquele fundo falso havia uma fortuna em dinheiro e, se não me falha a memória, 240 relógios. Era isso? Alguém se lembra da reportagem? Uma empresa que negocia com a Petrobras, que paga suborno à Petrobras, e na parede do escritório da diretoria, empareidados, estavam 240 relógios. E mais uma fortuna em dinheiro. Aí eu me lembrei desse, quando li esse texto, eu me lembrei, eu falei, gente, o madeiramento responderão a essas pessoas. Sabe o que significa isso? Significa que o que as pessoas escondem, um dia será revelado. Ainda que, enfim, dentro de uma parede.
Não adianta. A Polícia Federal vai lá e escava a parede. A serviço do Senhor. As pedras clamarão da parede. As pedras vão dizer: corrupto! Esconde. Um dia. Não foi assim também o que Deus fez na visão? Eu agora me lembrei do versículo, mas eu não o li novamente. Quando Deus está falando contra o pecado do sacerdote de Israel, dos sacerdotes levitas, foi a Jeremias ou Ezequiel que ele deu uma visão? Ezequiel, que ele deu uma visão, que ele pegou Ezequiel num arrebatamento, levou Ezequiel até o templo, a sala onde os sacerdotes guardavam as roupas deles. E a sala estava toda bonitinha, limpinha, e Deus falou para Ezequiel assim: pega o teu dedo e começa a escavar a parede. Aí Ezequiel começou a escavar a parede, e aí criou-se um buraco na parede. E aí, dentro daquele buraco, ele começou a ver uma parede interna. E nessa parede interna estavam escritas blasfêmias, imundícies, podridão. E aí Deus falou: é isso que o meu povo faz em secreto. É isso que aqueles que eu levantei para servir ao povo fazem na sua intimidade. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, disse o Senhor. Amém? Nação brasileira, em nome de Jesus Cristo, que as paredes dessa nação sejam escavadas até o osso. E que toda a corrupção apareça. Às vezes a gente fala: eu não queria mais. Não, gente, aguenta. Deixa vir à tona, orem por isso. Orem para que o madeiramento grite corrupto. Ore para que as pedras clamem. E apontem os culpados, e apontem os imundos, e apontem a imundície. Porque só assim a ferida do meu povo será curada. Porque só assim. Isso vale para a gente também. Quando a gente cala, Davi diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim, mas quando eu os confessei, eu encontrei a cura. A gente tem que botar para fora na presença de Deus e ficar limpo, e ficarmos limpos. Quando Deus nos convida a ser pacientes em relação a um assunto, já fui para o ponto 3. Não, é esse mesmo. Versículos 7, 8 e 11. O que Deus me mostrou na revelação dos versículos 7, 8 e 11, Deus mostrando que aquilo que o povo fazia contra Israel, um dia seria feito contra eles, e que a própria intimidade deles se revelaria, e a própria intimidade deles seria um testemunho contra eles, que Deus ministrou no meu coração, é que quando Deus nos convida a sermos pacientes em relação a um assunto, isso não significa que o assunto esteja parado. Quando Deus diz para você esperar, com paciência, e você está orando por aquilo, não significa que nada esteja acontecendo. Não significa que nada esteja sendo feito. Significa apenas que o que está sendo feito por Deus não pode ainda ser visto por nós. Porque nós precisamos ser pacientes. Deus está agindo nessa nação. Deus está agindo porque a igreja clama. Deus está agindo na sua vida. Você tem clamado, você tem orado, você tem buscado. Deus está agindo e ainda que nada aparentemente esteja acontecendo e Deus esteja dizendo para você ser paciente, calma, seja simplesmente paciente, porque Deus está trabalhando. Mas o que Ele está fazendo ainda não pode ser visto por nós. Deus não é indiferente. Deus é paciente. E aí o que é maravilhoso é isso que eu vou dizer agora. Um dia, irmãos, repentinamente para nós, não para Deus,
O ímpio colherá o fruto da sua impiedade, e o justo colherá o fruto da sua justiça. Não é o que a gente está vendo? Será que esses diretores imaginavam que depois de 15, 17, 18 anos a sujeira deles ia aparecer? Coisas que aconteceram em 97, 98, 2000, agora lá. Eles já comeram aquele dinheiro, já beberam aquele dinheiro, já compraram carros com aquele dinheiro, casas com aquele dinheiro. E para eles, estava tudo esquecido. Não para Deus. Para o Senhor, não. E olha, chegou a me arrepiar toda. É repentinamente, né? O cara está dormindo na casa dele, a Polícia Federal bate na porta. Repentinamente. É o que está sendo dito aqui. Agora você se tornará vítima deles. A nação que oprimia o povo de Israel gostava de oprimir, de subjugar, achando que nada ia acontecer com ela. E Deus dizia, um dia você se tornará vítima daqueles que você atacou. E esse dia chega, gente. Chega para todo mundo. E chega repentinamente, não é assim? De repente, Deus faz uma devassa. Alguém imaginava que a Petrobras estaria nessa condição hoje? Mas é como se repentinamente Deus puxasse um véu, né? Flá! Aí a gente olha e fala, meu Deus! É, aquilo que eles acharam que ninguém nunca ia descobrir, que ninguém nunca ia saber. Porque Deus não é indiferente, Deus é paciente. Quando eu li o versículo 11, eu me lembrei, e eu até já falei isso aqui, de uma imagem dentro de uma das reportagens sobre os escândalos de corrupção, onde numa empresa a Polícia Federal encontrou uma parede falsa no escritório da diretoria, e nessa parede estava uma quantidade enorme de dinheiro e 240 relógios. E aí, quando eu li esse texto, eu me lembrei, falei, é verdade, né, Senhor? As pedras clamarão da parede, os relógios clamarão da parede contra você. Os caras engavetam, os relógios clamarão da parede. Finalmente, na sua resposta, o Senhor diz ao profeta, no versículo, deixa eu encontrar aqui o versículo 4, ele diz assim, escreva, é o início da promessa sendo escrita, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Aleluia! Igreja de Cristo reunida aqui nessa noite, você pode repetir esse texto comigo? O justo viverá pela sua fidelidade. E tem um texto que diz por sua fé. Vamos também repetir assim? O justo viverá por sua fé. O justo viverá pela sua fé. Para nós aqui, esse é o ponto mais importante. Porque o maior estrago desses escândalos de corrupção, o maior estrago dessa sociedade narcísica e gananciosa é a destruição dos nossos sonhos e esperanças, como disse a Miss Raivosa. A grande questão é o sonho de uma nação que se perde. O maior problema, quando a gente assiste a tudo isso, é por isso que eu fui buscar refúgio na palavra de Deus e fui consolada e trouxe para nós esse consolo, é porque o maior problema, irmãos, é que a nossa vida passa a girar em torno desses problemas. A nossa vida passa a girar em torno desses escândalos. E aí, esses problemas se tornam a nossa vida. E a gente fica desanimado, fica cansado, fica abatido e fica sem forças, às vezes, para continuar a sonhar na presença de Deus. De tudo que se deve guardar, diz a Bíblia, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não se trata
da gente se alienar fingindo que nada está acontecendo. Mas se trata de fazer como o profeta fez. Buscar refúgio na palavra de Deus, mantendo o coração paciente para aguardar o momento repentino em que Deus mudará todas as coisas. E acima de tudo, gente, acima de tudo, viver pela fé. Não viver pelos escândalos. Não viver pela vergonha. Não viver pela tristeza. Viver pela fé. Viver pelo que se acredita. Viver pelo que se espera. Viver pelo que se sonha em Deus. Viver pela esperança. E para terminar a mensagem dessa noite, igreja, seja paciente. Igreja, viva pela fé. Igreja, busque refúgio na palavra de Deus, para que vocês sejam fortalecidos na esperança de vocês, de que Deus não é indiferente ao que está acontecendo. E num momento repentino, nós vamos ver todas essas coisas mudarem. E eu creio que esses momentos já chegaram. E creio que o que Deus está permitindo que aconteça não é para o mal, para o bem. Nós estamos vendo a nossa nação, nós estamos vendo o pecado da nossa nação ser revelado. E quando o pecado é revelado, há esperança. Quando o pecado é encoberto, aí é que tem problemas. Mas quando o pecado é revelado, existe chance de cura. E eu creio num Deus que tem promessa para essa terra, que tem promessa para a gente. E aí eu termino com a frase de um escritor que disse o seguinte: não enxergamos primeiro e depois agimos. Agimos e depois enxergamos. E é por isso que o homem que espera enxergar com clareza antes de vir a crer, nunca inicia a jornada. Deus, agora pega tudo isso e traz para a tua vida pessoal. Talvez você também, na sua vida pessoal, esteja sofrendo algum tipo de opressão. Opressão interna, opressão externa. E talvez muitas vezes você já tenha chegado a dizer: Senhor, até quando vai ser dessa maneira? Até quando? E talvez muitas vezes você tenha olhado e dito: puxa, Senhor, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada, eu não vejo que esteja acontecendo alguma coisa. Essa palavra é para você. Está sim. Se você crê, se você confia em Deus. Jesus disse assim, diante dos discípulos, quando ele orava ao Senhor, ele deu graças e disse: Pai, graças eu te dou porque tu me ouves. E eu sei que tu sempre me ouves. Deus sempre escuta a gente. Mas ainda não chegou talvez a hora. Não chegou ainda a hora do que você tem esperado em Cristo. Mas vai chegar. E talvez chegue repentinamente. Você vai dizer: quem? De onde vieram esses filhos? Quem os gerou para mim? Eu estava enlutada e estéril. Deus. Que quando a gente não pode gerar, Deus gera por nós. Então tenha paciência. E acima de tudo, viva pela fé. Viva pelo que você acredita. Viva pela esperança das promessas. Porque nós não somos desse mundo mais, irmãos. Nós estamos já em outro lugar. E nós temos que trazer para esse mundo a realidade desse outro lugar, e não o contrário.
Nós temos que viver as agruras dessa vida como se nós já estivéssemos vivendo a plenitude do reino dele. Dizendo, ainda que a figueira não floresça. Não foi o que Abacuque disse no final do livro dele? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, como os do cervo. Ele faz-me andar em lugares altos. Ainda que a tua figueira não esteja dando figos, ainda que os animais tenham sido arrebatados do teu estábulo, do teu curral, ainda que você não veja sinal de esperança, o Senhor é a tua força, e Ele faz os teus pés como os da corça, e Ele te coloca para cima, e você pode olhar para as promessas dEle, porque um dia Deus restaurará todas as coisas, e a morte já foi vencida, e o bem já triunfou sobre o mal, e um dia o mal será eternamente vencido, e não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, porque o Senhor restaurará todas as coisas. Porque tudo será transformado, tudo. A terra será transformada. Nós seremos transformados. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou chamar os músicos e eu quero orar nesse momento. Pegando carona mais uma vez na palavra da sementeira. Não foi o que Jesus fez naquele poço, onde havia, entre outros enfermos, aquele homem há 38 anos esperando que houvesse uma oportunidade dele ser livre da doença dele. E o Senhor Jesus chegou naquele poço e trouxe a realidade do reino de Deus para aquele poço de enfermidades. Naquele dia, aquele homem pôde experimentar a realidade do reino de Deus, um reino onde existe cura, um reino onde existe saúde, um reino onde reina a vida e não a morte. Vamos fazer isso hoje também, em nome de Jesus Cristo. Vamos pela nossa fé em Deus, porque nós vivemos pela fé, trazer a realidade do reino de Deus para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas ansiedades, para as nossas doenças, para o nosso país. E eu quero orar com a igreja que crê. Que você venha ao altar nessa noite para trazer para a tua própria vida, ou para a vida de alguém. Talvez você queira hoje representar alguém. Representar alguém que você crê que será liberto, talvez sua esposa, seu marido, seu filho, crendo que essa pessoa vai experimentar transformação. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos esse cântico e vamos transformar o altar de Deus nessa noite num lugar de fé. Porque eu creio que Deus vai mudar a sorte dessa nação e creio que Deus pode mudar a nossa sorte nessa noite. Se você quer interceder hoje por um milagre, por alguém ou por você mesmo, saia do seu lugar e venha ao altar de Deus